Fala pessoal, beleza? Graça e paz a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Rafael e a gente vai iniciar agora o nosso primeiro podcast, o Homecast da nossa comunidade Home UL. E hoje a gente vai abordar alguns assuntos interessantes e eu convido você a participar com a gente até o final. E você que está em casa, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e principalmente compartilha e comenta. Porque tudo que a gente vai abordar aqui vai ser muito importante para agregar na sua vida ministerial. E o nosso convidado de hoje nada mais é que o nosso evangelista da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, evangelista Ailton. Obrigado, e pastor. já passo a palavra para você, meu amigo, se apresentar um pouco do seu ministério. Obrigado, pastor. Eu me chamo Ailton, sou o evangelista aqui da Home UL e hoje nós estamos aqui nessa mesa para falar sobre o tema evangelismo. E vamos lá. Tá ansioso, meu amigo? Sempre falar da palavra é um pouco ansioso, né? A gente fica um pouco ansioso, porque é algo bem sério mesmo quando a gente fala sobre a palavra de Deus. Beleza. Pessoal, para vocês entenderem mais ou menos, a ideia é a gente trazer um contexto um pouco de cada realidade, de cada ministério. E o evangelista da nossa comunidade, ele tem algumas estratégias, algumas visões, e é isso que a gente quer abordar publicamente com cada um de vocês. Então, todos que vocês estiverem aí em casa, se você puder anotar, escrever, é bom. E se você quiser comentar, tirar dúvidas, isso também vai ajudar. Porque eu sei que cada ministério tem uma pegada. E a gente tem uma pegada aqui diferente, que a gente quer falar e abordar de uma forma mais clara e bem aberta com cada um de vocês. Ailton, então, primeiramente, meu irmão, quem é você nisso tudo? Quem é o Ailton antes de ser um evangelista? Quem que seria esse homem que eu conheço? Uma boa pergunta. O Ailton, antes de ser um evangelista, ele era um cara bem sujo. Sim. Sabe? Antes de ele ser um evangelista, antes de Deus chamar ele para esse propósito. Sim. Ele era um cara bem sujo. E que hoje totalmente modificado e lavado pelo sangue de Jesus. Sim. Sabe? Então, e esse faz eu ser o evangelista do que eu sou hoje. Porque Cristo, ele me deu tanto amor que eu não posso segurar esse amor só para mim. Eu tenho que compartilhar esse amor também com as outras pessoas. Caramba, irmão. E nessa sua jornada como pessoa, você já teve alguma fase muito complicada antes de se tornar um evangelista, no seu histórico, na sua vida? Teve momentos mais complicados que te fez olhar para esse evangelho que Jesus te apresentou? Já. Pior que já. Teve um momento na minha vida que, antes de eu me tornar um evangelista, fiquei a ponto de tirar minha própria vida. Sim. Sabe? Estava passando por tantos problemas, tanto financeiro como espirituais, físico, que eu não estava mais me assegurando. Sim. Sabe? E eu cheguei um dia cheguei do trabalho, um dia estava em casa, minha esposa estava lá, começou blá, blá, blá. Aí eu saí pra rua, ia comprar veneno, cara. Meu Deus. Sabe? Fui comprar veneno chamado chumbinho. Só não comprei porque o dono do comércio não estava lá, tá? A selfie dele, ele não estava autorizado a vender. Entendi. Então aí veio que eu tava passando por uma barra muito difícil a ponto de querer tirar minha própria vida. Meu Deus do céu. Sabe? E tudo isso foi mais por conta de dilemas da vida mesmo, dificuldade. E pós essa situação, Jesus ele apareceu, ele veio. Como que foi, na verdade, seu primeiro contato com o evangelho, meu irmão? Depois desse episódio que aconteceu, isso foi bem interessante. Já contei já para alguns irmãos. Eu acho que é até bom enfatizar, pessoal, que eu conheço a história do Ailton. Ele é um amigo meu, já tem há 10 anos que a gente tem essa amizade. E eu gosto muito da história dele. Então, quando ele enfatiza esses pontos, eu acho legal. Pode continuar, Quando aconteceu esse episódio, né? Eu fiquei muito triste mesmo, tristão mesmo. Aí eu em casa, cheguei do trabalho no outro dia, numa segunda, e fui pro monte orar, sabe? Fui pro monte orar. Quando eu cheguei lá no monte, comecei a questionar a Deus. Como todo crente que está passando por uma má fase faz. Isso questiona a Deus.
O porquê isso, o porquê não aquilo. E quando eu cheguei lá nesse monte, eu comecei a falar com Deus. Deus, por que você não faz assim, assim, assado? E nada, cheguei lá por volta de umas 7 horas da noite. Nossa. Saí de lá por volta de mais 9. Mas transformado pela glória de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Sabe? O que aconteceu naquele monte tá gravado somente na minha memória. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? E cheguei lá, comecei a questionar a Deus e Deus não me respondia. E eu não estava sabendo como reagir Sim. ao não de Deus. Aí eu comecei a questionar a Deus, teve um momento naquele lugar que eu falei, tá bom, Deus, se o Senhor não se importa comigo, vai cuidar daquele lá que realmente o Senhor se importa com eles. Nossa. Mas se o Senhor se importa comigo, como todo crente faz, mexe aquela folhinha bem ali, só para me saber que o Senhor está aqui. Esse que é o bom, né? Só para me saber que o Senhor está aqui. E não aconteceu nada. Quando deu para uma volta de umas 8h30, meu irmão, eu avistei assim a minha vista no Oriente e vi um negócio, eu não sei definir o que era aquilo. Sei. Um negócio, acredito que era espiritual, vindo na minha direção. E naquele momento eu peguei minha bicicleta temendo de medo e queria ir embora, só ir embora mesmo, vazar dali. Quando eu chego perto da saída principal, eu avisto um carro com uma luz. E 4 pessoas dentro, eu não sei definir quem eram essas pessoas. Me deu passagem para mim ir embora. Ali, naquele momento, quando eu passei naquele carro, quando eu passei na lateral daquele carro, algo me tocou. Sim. Algo me tocou e Deus dizendo, eu nunca estou longe de você. Meu Deus. Sempre estou com você. Mesmo quando você não está ouvindo a minha voz, eu estou falando com você. Meu Deus. Então, a partir daquele momento, foi chave na minha vida. A partir daquele momento, nunca mais eu me desapeguei do Senhor. Uau. Nunca mais eu quero me desapegar do Senhor. Meu amigo, isso é muito bonito, porque querendo ou não, tem pessoas que mesmo passando por experiências como essa, acaba querendo ou não, ainda assim optando em não seguir a Deus. E você teve uma maturidade, querendo ou não, em lidar com isso. Sim. E pós isso, meu irmão, como é que foi para você esse primeiro contato com a questão evangelística? Foi pós este evento? Você teve, na verdade, algum pensamento em relação a isso? Ou você já tinha notado que você tinha habilidades para essa área ligada ao evangelismo? Após os evangelismos começaram a acontecer após esse evento. Sim. Mas antes desse evento, eu já tinha notado, já outras pessoas até notaram em mim também que eu tinha algo chamado para essa área mesmo. Para essa área, sabe? De evangelismo, logo porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, mesmo que às vezes eu diga que eu não sou. Mas eu tenho fácil acesso de conversar com as pessoas, me achegar com as pessoas e conseguir arrancar um sorriso dela. Sabe? Cara, eu tenho essa facilidade. Isso é interessante. E você acredita que todo evangelista deveria ter essa mesma característica para continuar assim ou não? Ou varia de cada um? Sim, eu acredito que sim. Essa característica de chamar a atenção das pessoas, ela deveria de ter em todo cristão. Porque eu acredito que todo cristão, ele é um evangelista, cara. Sim. Sabe? Todo mundo foi chamado para ministrar, todo mundo foi chamado para pregar. Entendi. Sabe? Dando um testemunho, uma pregação. Sabe? Todo mundo. Então, todo mundo deveria ter, sim, essa característica de chegar, sorrir com as pessoas, conversar, chamar a atenção das pessoas. Porque isso faz ela chamar a atenção das pessoas para perto dela. Entendi. Poxa, se eu sou um cara fechado, eu vou conversar com uma pessoa mais fechada do que eu, não vai dar muito certo. Não vai fluir de jeito nenhum. Não vai fluir de jeito nenhum. Agora, se eu sou um cara mais alegre e a outra pessoa, mesmo que ela for fechada, em uma hora ou outra da viagem, ela vai sorrir. Entendi. Sabe? Mas, amigo, que nem, por exemplo, tem essa característica do evangelista que você está falando, que é interessante, mas você acredita que uma pessoa que tem essa dificuldade
mas ela também, ao mesmo tempo, ela quer fazer isso. Ela precisa quebrar essa barreira ou ela tem como adaptar essa situação também? Acredito que não ou ela quebra, ela tem que quebrar essa barreira. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Para evangelizar Então, tem que ser uma pessoa realmente espontânea, exatamente. consiga conversar com todo mundo. Exatamente. Ela tem que quebrar essa barreira. Entendi. Não tem essas duas características. Ou é uma ou é outra, sabe? Porque um evangelista, cara, é amor. Sim. Entendeu? Se você não tem o amor para fazer aquela obra, aquela missão ela vai ser falhada. Entendi. Sabe? Mesmo que ele fala que não, mas aquela missão ela vai ser falhada se você não tiver amor para fazer aquilo. Entendi. E dentro dos ministérios que a gente vê na igreja, atualmente, eu vejo muita coisa soltando na internet. Que nem, por exemplo, a gente vê um movimento na internet evangelística que antes a gente não via. Eu creio que você está habituado, porque você já viu muito tempo atrás também, que a gente tinha um grande movimento evangelístico ligado ao pessoal que fazia, por exemplo, a evangelização pela manhã, ou fazia uma evangelização pela tarde. Hoje, dificilmente a gente vê uma galera assim. Hoje você vê muitos evangelistas dentro da internet. O cara faz vídeo, o cara publica algumas coisas. Mas para você, o evangelista deste século, meu irmão, o que está diferenciando ele dos que eram mais antigos? Você acha que está sendo produtivo as ações atuais evangelísticas? A diferença dos evangelistas desse século para o século anterior, a diferença é a gente não vê mais almas sendo convertidas ao Senhor. Sim, exatamente. Eu percebo que nesse século a gente não vê almas sendo convertidas ao Senhor, sabe? Justamente por conta desse contato. Entendi. Sabe? Justamente, tem pessoas que ela quer ter o contato com você, certo? Ela tá olhando ali uma ministração ali no celular, nas redes sociais, ela acaba, nossa, tá falando sobre mim, a minha história. Sim. Mas ela não tem alguém para se apoiar. Entendi. Sabe? Talvez ela tá até vindo ferida de um lugar e ela ouviu uma ministração. Poxa, Deus continua falando comigo. Sim. Mas ela não tem ninguém para se apoiar. E a evangelização do antigo passado era contato. Entendi. Era contato direto. Era o famoso tete a tete. Exatamente. E então ali as pessoas iam ministrava a vida das pessoas. Aí as pessoas, poxa, eu estou vendo Deus na vida dessas pessoas. Entendi. Então eu quero esse mesmo Deus que está na vida deles para mim. Aí então onde acontecia o convertimento. As pessoas acabam se convertendo e aquelas pessoas que ministravam na rua acabavam acompanhando todo o processo na vida dessa pessoa. Entendi. E hoje a gente não vê isso. Hoje as pessoas ela deixa muito pelas redes sociais. Entendi. Por conta das redes sociais, cara. E você acha que existe alguma possibilidade da gente tentar restaurar isso, meu irmão? Porque olhando para a internet atual, a gente vê movimentos grandes também, né, de pessoas trazendo movimentos evangelísticos, mas ao mesmo tempo parece que a gente não vê os frutos. E como você mencionou, antigamente no tete a tete parecia que tinha mais conversões. Sim. Hoje parece que se a gente faz um trabalho um pouco mais aberto, ou com um pouco mais de gente, ou com um pouco mais de estrutura, não gera tanto fruto. Então, no seu ver atual, o que a gente podia fazer para melhorar, meu irmão, no evangelismo hoje? Ó, você vê uma coisa interessante. Hoje, os movimentos nas redes sociais, elas são enormes. Sim. Muito grande mesmo. Mas quando você faz algo visível aos olhos das pessoas, você não vai ter tanta evolução como teve nas redes sociais. Sim. Porque as pessoas hoje, elas têm muita vergonha. Sim. Chamado do que vergonha. Porque no decorrer do tempo da igreja, a igreja mesmo passou isso para as pessoas. Entendi. Porque uma coisa também que me chama muita atenção, Ailton, é que parece, não sei se você vai concordar comigo, e eu também não quero citar nomes de pessoas da internet, eu quero não correr mais esse perigo, pessoal, não quero. O que me chama a atenção é que existem pessoas que se autodenominam evangelista, diz trazer realmente uma evangelização iguais a que a gente vê do ministério evangelístico, mas a gente percebe que não é. Então, assim, o que para você seria uma característica importante para definir, cara, esse é um evangelista?
Porque hoje em dia muita gente traz esse título como se fosse algo totalmente, Sim. sabe, um cargo ou um título qualquer. E a gente sabe que não é isso. Certo. Então, o que para você define um evangelista, cara? Cara, a minha definição de um evangelista Sim. é amor. Sim. Essa é a minha definição de um evangelista, cara. Isso é bom. Amor. Sabe? Você chora com as pessoas. Ah, sim. Sim, agora eu entendi, sim. Você chora com as pessoas. Vou contar algo que aconteceu comigo agora recentemente, acredito, nessa semana, nessa semana agora que passou. Acho que por volta ali de na quarta, foi quinta-feira. Eu encontrei uma senhora e ela estava na porta de um mercado. Sim. Ela acabou pedindo uma ajuda para mim, mas eu não tinha. Sim. Eu não tinha o que dar para ela naquele momento. Mas eu não tinha algo visível ali nas minhas mãos para alimentar ela naquela hora. Sim. Mas eu me sentei com ela na porta daquele mercado. Comecei a falar de Jesus para ela. Uau. Sabe? Ela me perguntou, você é cristão? Eu disse, eu sou cristão. Ela disse, de qual religião? Eu disse, eu sou cristão. Jesus não tem religião. Vamos lá. Exatamente. Sabe? E eu conversando ali com aquela senhora ali sentado, todo mundo passando, olhando aquele negócio estranho. Sim. E eu sentado ali no chão ali com ela ali, conversando com ela. E passei uma meia hora ali conversando com essa senhora, falando de Jesus para essa senhora. Meu Deus. Peguei o contato dela, sabe? Eu não estou falando isso aqui para me exaltar ou alguma coisa do tipo. Não, só estou falando isso aqui para dizer que um evangelista, ele tem que ter tanto amor no coração que ao ver o sofrimento das outras pessoas, ele tem que se compadecer. Vamos lá, assim como Cristo, ele se compadeceu com nós. Sabe? E eu peguei o contato daquela senhora e dizendo, eu vou fazer o possível para mim poder lhe ajudar. Eu não tenho muito. Sim. Mas o que eu tiver, eu vou compartilhar com a senhora. Cara. Sabe? Então, a definição de um evangelista, ele é amor. Se você vê um evangelista e você não vê amor na vida dele, alguma coisa está faltando. Eu achei muito interessante que você definiu o amor ligado com essa questão da empatia. Isso. E a gente vê muitos evangelistas que quando eles falam da questão do amor, eles trazem um outro conceito. Um conceito que, por exemplo, vem massageando o cristão. Por exemplo, se a gente pega um cara que está na vida de iniquidade, está ali na dificuldade. O evangelista, ele tem o papel de confrontar aquilo, ou geralmente ele faz a primeira parte, vamos dizer, ele está ali, ele começa primeiro a falar do amor de Jesus, que nem você fez, cria a empatia, ajuda na necessidade, se caso a pessoa está com uma necessidade financeira, e naquele momento que ele está fazendo todo esse primeiro passo, ele meio que não dá atenção para uma falha que a pessoa está tendo. Por exemplo, se o cara tem um vício em álcool, você não vai focar ali para falar do vício em álcool dele. Você primeiro vai tentar trazer ele para perto. Sim. Ou você já denuncia aquilo, ou você já denuncia, cara, sai dessa vida de prostituição, cara, sai dessa vida de bebedeira. Você faz esse papel porque o que eu vejo no evangelismo hoje, principalmente quando a gente vê na internet um movimento mais amoroso, não nessa pegada que você falou, mas numa pegada mais emocional mesmo, para trazer uma comoção, mas não uma restauração profunda, você vê pessoas trabalhando dessa forma. Tipo, negligencia o pecado, muitas das vezes, da pessoa. Ou se tiver que falar do pecado, como que você acha que deveria ser essa abordagem ali? Acredita-se que é necessário logo de primeiro momento falar disso ou não? Tem um versículo na Bíblia que muitas pessoas usam ele talvez por um texto isolado. Sim. Que é aquele que diz assim, vinde a mim do jeito que está. Sim. Entendeu? Sim. O Senhor, Ele te chama, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, eu vos aliviarei. Do jeito que você está, você pode vir. Uhum. As pessoas estão dizendo, você pode vir, cara, do jeito que você está aí. Uhum. Você vai continuar do mesmo jeito. Sim. Muitas pessoas falam isso. Mas, na minha forma de evangelizar, de ministrar a palavra do Senhor na vida das pessoas, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu falo sim. Eu falo do amor de Jesus para ela. Mas logo vem aquilo, cara, mas você tem que
largar tudo isso. Entendi. A palavra do Senhor ela é bem clara e direta. Se você quer, vinde a mim, mas isso significa que você vai ficar do mesmo jeito. Exatamente. Então você tem que largar isso. Sabe, o Senhor ele está de portas abertas para você. Você quer entrar na porta? Ele está aqui, mas você não vai entrar de qualquer maneira. Entendi. Então, basicamente, a ideia é você anunciar e não jogar toda essa responsabilidade para o pastor. Porque geralmente acontece muito disso, né? Sim. Você traz a pessoa se encantou com a sua pregação, ficou feliz com o evangelho que você apresentou, e muitas vezes chega aqui o pastor, que é um pouquinho mais duro igual eu, já dá umas cajadadas, o cara não fica. Exatamente, tem muito isso, hoje a gente vê muito isso, né? Ou então a pessoa tá ali ministrando, aí, nossa, que legal essa ministração, eu gostei muito, eu vejo Cristo na sua vida, e eu quero esse Cristo para mim. Aonde é que você congrega? Aí eu vou e mostro, aí quando chega lá ele vê totalmente uma realidade diferente. Entendi. Sabe? Por isso que o pastor, toda a casa, Sim. ela tem que andar em uma só sintonia. Porque quando alguém sai lá para fora para fazer um evangelismo lá fora e quando traz outro para dentro, ele vai ter o mesmo carinho que ele recebeu lá fora, ele vai receber aqui dentro. A mesma pancada que ele recebeu lá fora, ele vai ter aqui também dentro. Entendi. É interessante você falar isso, porque basicamente não é só a questão da correção. Sim. Tem a questão, por exemplo, se o evangelista está levando algo com muito amor lá fora, certamente da onde ele vem é a mesma essência. Essa é a ideia. Então, da mesma maneira que você vai dar as orientações, que você vai trazer aquela correção, o pastor local, os membros locais também tá na mesma pegada. Exatamente. Entendi, meu irmão. Cara, agora só mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do contexto evangelístico, tá? Me diz uma coisa, como que é a questão de conciliar isso em relação a trabalho, família e ministério? Porque, querendo ou não, tem evangelistas que hoje em dia, na verdade, tem até movimentos a mais, onde tem evangelistas que nem congregam. E muitas vezes não querem ter uma ligação com a igreja local. Fazem um ótimo trabalho evangelístico, a pessoa pega, vai para as ruas, ministra, consegue direcionar cada pessoa para cada comunidade, mas como que é a pessoa que está ingressada na igreja local, mas também tem um trabalho fora, tem uma família? Como que é para você administrar tudo isso? É difícil. A gente já sabe. É difícil. É difícil, mas não é impossível. Sei. Sabe, eu sou um tipo de cara que depois desse encontro que eu tive com Jesus, sim, a minha fé ela ficou enorme, cara, muito enorme, enorme mesmo. Sim. Porque independentemente do que eu tenho dentro da minha geladeira, se ela tá cheia, se ela tá vazia, se meu armário tá cheio, se está fluindo bem ou não, a minha fé ela tá continuando a mesma. Entendi. Eu falo pro meu filho, Fei, agora que a gente não tem nada, se a gente não almoça, a gente janta, se a gente não janta, a gente toma café. Então, cresça sempre nessa pegada, cara, colocando o evangelho em primeiro lugar. Entendi. Sabe, eu sou responsável no meu trabalho, eu sou muito responsável no meu trabalho, chego na hora certinha, mas quando a questão é evangelizar, quando a questão é ministrar a palavra do Senhor, aí é outra coisa. Entendi. Sabe, você não pode se reter ao ministério. Entendi. Sabe, então, mas você tem que saber dividir as tarefas em casa, você ser pai, você ser marido, e você ser evangelista e você ser funcionário. Então tem essas 4 funções. Entendi. Sabe? 4 funções. Mas o ministério, ele cobre todas elas. Entendi. E nesse processo, cara, já que a gente está abordando de uma forma bem realista a questão do evangelismo, qual é o desafio que mais atrapalha hoje em dia, Varão? Na sua percepção, na questão de evangelização, na questão de estar no campo missionário, no campo evangelístico, o que mais atrapalha hoje em dia? O que mais atrapalha hoje em dia, eu vou continuar enfatizando, é a falta de amor. É o primeiro ponto. Você acredita que a galera hoje em dia não vai por não conseguir transparecer, às vezes, esse amor empático ao próximo? Exatamente. Esse é o primeiro ponto, cara. Entendi. A galera, ela tem
ela tem essa deficiência, sabe? De dizer, nossa, eu sou. Cara, Jesus, ele te amou. Você não pode deixar esse amor retendo só para você. Entendi. Jesus, ele diz, ide pregar o evangelho a todos, independente. Se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um membro, se você é um profeta. É todos. Uma vez eu me deparei com uma situação muito complicada. Na época eu não tinha... Eu até queria debater um pouco, mas logo eu fiquei calado. Um senhor já de idade, né? Ele disse... Eu disse para ele, nós conversando, ele disse, rapaz, não é que um rapaz me pediu para me ensinar ele a tocar violão. Sim. Ele me pediu para me ensinar ele a tocar violão. E eu sei tocar violão. Vamos lá. Aí eu perguntei para ele, por que você não ensinou ele a tocar violão? Porque essa não é minha área. Entendi. Sabe? Essa não é minha área. Lá na igreja onde eu congrego, tem uns músicos de violão e eles ensinam a tocar violão. A minha área é outra. Entendi. Eu disse, mas por que você não poderia me ensinar o rapaz, já que ele quer que você ensine ele? Não poderia. Porque minha área é outra. Eu disse, cara, no meu ponto de vista, um pastor, ele é evangelista. Um pastor, ele é membro, um pastor, ele é profeta, um pastor, ele faz todas as funções. E vice-versa, todos os 5 ministérios. Uhum. Todo mundo está na rua. Você abordou agora um assunto sobre um evangelista que, às vezes, ele não tem um local para congregar, mas ele evangeliza. Sim. Então, se ele evangeliza uma pessoa. Ele não sabe para onde levar aquela pessoa. Sabe? Se ele não abrir um ponto de orar a Deus, para abrir um ponto para cultuar, ele não vai saber aonde levar essas pessoas para apresentar. Entendi. Sabe? E deixar ali, sabe? Igual tem um louvor, né, que fala que Cristo deixou as 99 e foi atrás de uma. Entendi. Cristo, ele deixou as 99 em um lugar que ele sabia que era seguro, para ir atrás daquela outra. Uau, Então, se esse evangelista que não cultua em um local físico e um evangelista itinerante, vamos pôr isso, né? Sim. Ele não tem. Se ele ganha uma alma na rua, para onde que ele vai levar? Entendi. Entendeu? Ele precisa ter um local para deixar, para ir atrás de mais almas. Sabe? Então... Porque entra naquele ponto que você falou também. Se o cara não tem um ponto local e, como você mencionou, o evangelista ele precisa caminhar no mesmo segmento que a igreja está caminhando, se o cara tratar com muito amor, com muita honestidade a palavra de Deus e soprar o cara para um outro ministério que ele superficialmente conhece que é saudável, mas ele não congrega, ele não sabe dos dilemas, porque toda igreja Exatamente. Tem suas guerras, tem seus dilemas, não tem uma igreja que seja perfeita. E uma frase que até hoje me marca é que se tiver alguma igreja perfeita é melhor a gente nem ir para não estragar, porque senão fica ruim pra gente. Então, a gente tem que entender isso. Se existe essa regra, porque querendo ou não, a gente vive num tempo atual que é assim, a gente não vive no tempo de Atos, por mais que eu gostaria muito de viver aquele período, não é o tempo atual. Então existe meio que uma regrinha nisso, né? E olhando para esse panorama todo, o evangelista, você já teve vontade de desistir, cara? Já. Confesso a vocês que já tive vontade em algumas etapas da minha vida de desistir de tudo. E essas vezes que veio essa vontade de desistir estava ligado mais à questão evangelística ou muitas das vezes mais ligado à vida pessoal, financeira, como é que era? É mais, acho que na questão na vida evangelística, porque é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. A vida pessoal, a vida financeira, consigo levar de boa. Mas ser um evangelista, cara, hoje é muito difícil, mano. É muito difícil mesmo. Mas quando você tem joelho no chão, quando você tem seu coração ligado ao céu, quando você come do rolinho, você tem tudo, cara. Imagino. Meu amigo, essa que é a questão. E se você tivesse que dar conselhos para as pessoas que estão nesse momento? Porque você sabe
Hoje, na Home, a gente temos, assim, pessoas mesmo com o título evangelista, eu acho que 2. 2. Exercendo o ministério evangelístico. Agora, no seu ponto de vista, os ministérios que não têm, qual que seria o seu conselho para dar para essas pessoas, para elas começarem a desenvolver isso? Porque é um ministério importante. E quando eu falo do evangelismo, a gente fala também da grande comissão que Jesus nos chama. Qual que seria seu conselho para incentivar esse pessoal, cara? Eu vou falar uma coisa que provavelmente muitas pessoas irão desconcordar de mim. Sim. Mas eu tenho isso, uma raiz fundada em mim, sabe? E isso é de mim, e isso ninguém tira de mim, sabe? Hoje, se as pessoas ela desapegar disso aqui, sabe? Essa questão de evangelizar através das redes sociais, elas nunca vão ganhar empatia pelas pessoas, sabe? Porque é aquilo que nós já falou, elas não vão ter empatia, elas não vão ter contato direto. Então, se você não tem contato direto, você não conhece a pessoa. Sim. E você não ama a pessoa. Se você não tem contato direto. Meu sabe? Então, é necessário, cara. É necessário que a gente desapegue disso aqui. Muitas pessoas irão dizer, nossa, isso não. Irão desconcordar de mim. Mas enquanto você não voltar o evangelismo de antigamente, contato com as pessoas, tete a tete, como a gente já falou, a gente não vai ver transformação de vida. Entendi. Hoje, já com o tempo que você exerce desse cargo, desse ministério hoje em dia, você teria algum conselho para você dar para você mesmo, há anos atrás, antes de começar tudo isso? Porque, querendo ou não, eu acho que ninguém imagina que você vai estar num cargo. Eu mesmo não imaginava que hoje eu estaria pastoreando. E se você pudesse dar um conselho para os seus primeiros passos? Porque, vamos se lembrar, posso construir um plano de fundo? Se lembra daquele dia, ou daquele começo na Home, quando a gente estava com aquela sala cheia de gente que estavam vindo para aprender sobre evangelismo? O que você mudaria naquele período, quando você estava começando? Cara, é difícil a gente aconselhar algo, porque é igual uma criança. Sim. Se você pegar uma criança e aconselhar e dizer para ela, criança, não sobe em cima dessa cadeira, ele vai dizer, poxa, por que ele está dizendo para mim não subir ali? O negócio é ruim, o negócio é bom. Eu vou tentar. eu vou fazer. Então, independentemente, cara, viva sem arrependimento. Sem medo, vai arriscando. Sem medo. Mesmo. Sabe? Essa é uma das minhas frases. Viva sem arrependimento. Se você está sujo, se suje mais, cara. Ou se você quer se limpar, essa é a hora, essa é a oportunidade. O tempo é hoje, a hora é agora. Entendi. Sabe? Então, eu não teria conselho para me aconselhar se eu voltasse, cara. Não teria. Porque eu fazeria as coisas tudo do mesmo jeito. Foi o que fez você evoluir e amadurecer pro estado que você está agora, querendo ou não. E, amigo, você é pai. Você é marido, como você mencionou. Para os seus filhos, você os vê também no mesmo chamado? Você os discipula para o mesmo segmento? Ou você percebe que eles têm uma pegada que vai ser totalmente diferente da sua? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente passa por um processo muito interessante de ver, principalmente no ministério, pais querendo passar para o filho o mesmo ministério, o mesmo chamado. Só que, por um lado, você vê pessoas saudáveis fazendo isso, e por outro lado, você vê pessoas totalmente não saudáveis fazendo isso. Você realmente se vê como atualmente, com seus 2 meninos hoje? Cara, eu tenho 2 meninos. Isso é uma bênção, hein? Mas os 2, eles têm totalmente uma estrutura diferente. Você percebe já na personalidade deles? Exatamente. Cada um tem uma personalidade. Sabe? O Ezequiel e o Ezequias. A personalidade do Ezequiel, eu já vejo ele mais como um evangelista, sabe? Porque ele já tem uma empatia, ele já tem um amor muito grande pelas pessoas. Entendi. Ele tem um fácil acesso de conversar com as pessoas e arrancar sorriso delas, sabe? De chamar a atenção delas. Entendi. Agora o Ezequias não. O Ezequias já é um pouco mais bruto, né? Puxou pro pai. Já um pouco mais bruto já. Então, eu vejo que ele já tem uma personalidade mais para profeta, cara. Entendi.
sabe? E eu converso com eles todo dia. Filho, assim, assim, assim. Talvez quando chegar no seu tempo, eu não estarei mais aqui. Sim, boa. Mas seja forte, corajoso, sabe? Talvez vocês vão ser até martirizados pelo nome de Jesus. Vocês podem até ver a família de vocês ser martirizada pelo nome de Jesus. Mas não desanima. Continue acreditando até o fim. O momento de dor é o equivalente a uma vida eterna de glória. Uau, isso é fantástico, irmão. Cara, você tocou num assunto interessante, martírio. No seu ver, os crentes de hoje estão prontos para isso? Principalmente quando a gente olha para o nosso Brasil, cara. A gente vê que, querendo ou não, existe uma perseguição lá fora. Sim. Existe crente sendo morto nesse momento. Pessoas sendo abusadas, torturadas, totalmente sendo mortas. Mas e o Brasil, meu irmão? O cenário atual, você acha que a gente está pronto para uma perseguição? Eu não vou generalizar todos, sabe? Todos. Mas acredito que 10, 20%. Muito pouco, né? Muito pouco. Pelo Brasil se dizer que 95% dos brasileiros, eles conhecem a palavra, eles vão em alguma igreja, Sim. seja ela católica ou cristã. Eles conhecem a palavra, mas muito pouco estão preparados para passar por uma fase dessa. E você teria alguma coisa para encorajar? Ou como que uma igreja deve preparar um povo para isso? Porque, querendo ou não, a gente sempre está numa beira de um colapso. Sim. A gente nunca sabe qual que é a próxima notícia que vai estar em alta, que vai gerar um pânico nas pessoas. E vou pegar o exemplo da pandemia. Quando as igrejas fecharam suas portas, você via muita gente preocupada e com medo. Sim. Por um lado, você via um grupo de pessoas tentando normalizar a situação, dizendo, não, a gente fecha o lugar, a gente faz os cultos de portas fechadas, a gente faz aquilo outro. E por eu gostar de escatologia, eu percebo que a igreja ela tem uma tendência facilmente de cair nessas armadilhas. Por exemplo, a pandemia, para nos proteger, ela nos guardou. Mas foi automático. Quando saiu o surto da doença em si, automaticamente todo mundo tinha que colocar máscara. Não entra no ônibus sem colocar máscara. Tem que colocar máscara. Não entra num teatro ou num shopping se não estiver de máscara. Agora imagine um cenário, você é um evangelista, o evangelista é a pessoa mais exposta ali, vamos dizer. Você está numa praça, você está num campo e diz, é o seguinte, não entra se você é cristão. Não come se você é cristão. Não veste isso se você é cristão. Você não é bem-vindo aqui se você for cristão. Você acha que a igreja está pronta para essas restrições? Ou ela vai olhar e falar, pera, não vamos desobedecer às autoridades que foram nos colocadas na terra? Aí é tudo uma questão de discernimento. Sim. Né? Aí eu volto a tocar no assunto novamente, as pessoas que estão ligadas às redes sociais. Sim. Sabe? Enquanto ela não se desapegar, ver que isso aqui somente uma ferramenta e não um modo de vida, elas irão passar facilmente. Entendi. Sabe? Porque muitos estão vendo isso aqui como um modo de vida. Se eu não tiver um aparelho celular, se eu não tiver um smartphone na minha mão, cara, eu não vivo, eu não sou ninguém sem isso aqui. Caramba, cara. Se ela não se desapegar, ela cai facilmente nas estratégias que Satanás tem armado para nossas vidas, cara. Evangelista, cara, olhando para tudo isso, você se vendo atualmente, como você falou, você pontuou tudo que você pontuou. A gente disse sobre essa questão do martírio. Se você tivesse que passar por essa experiência, você se considera pronto? Uma boa pergunta. Você está pronto a derramar sangue? Essa é uma boa pergunta, porque eu falo para minha esposa, né? E para meus filhos, quando às vezes eu estou em casa, nós estamos conversando, até na mesa, eu converso com eles. Se chegar um dia, se alguém me prender alguma coisa e querer me matar para vocês negar o nome de Jesus, cara, não nega.
Não nega, porque eles irão estar ferindo somente a minha carne. Mas nunca eles irão tocar no meu espírito. Uau. Sabe? Aí a minha esposa fica, nossa, você tá falando coisa? Eu disse, não, filha. Eu tenho esse sentimento, sabe, de martírio dentro de mim. Sim. Eu tenho esse sentimento. Então, eu não posso dizer se eu estou pronto ou não. Sim. Porque tem aquele ditado, né? Que cão que late não morde. Isso é bom. Né? Cão que late não morde. Então, mas a gente temos que estar preparado. Nós temos que seguir nessa mentalidade. Se acontecer. Entendi. Se acontecer, o que você faz? Você tem um plano de fuga? Porque, logicamente, as pessoas elas irão tentar se esconder o máximo. Isso é comum, né? Comum. Elas irão tentar se esconder. A questão é se elas vão se entregar aquilo que o mundo ele vai ter de oferecer para elas. Né? Aí eu volto a mesma frase. Se elas estão ligadas a isso, elas irão cair facilmente, cara. Entendi. Sabe? Eu conheço uma pessoa, posso abrir um leque aqui rapidinho? Pode, fica à vontade. Eu conheço uma pessoa que acostumada a comer cuscuz com ovo, cara. Não é eu não. E não. Vamos lá. Aí um dia desse, assistindo aqui no telefone, quando eu penso que não posso comer leite. Não posso beber leite. Eu caio, oxi. Aí no outro dia, olha no telefone, não posso comer pão. Oxi, cara. Acostumado a comer 10 pão na mesa, cara. Aí, outro dia, não posso comer isso. Mas daqui a um dia você não vai comer mais nada. Pronto. Aí eu vou assistindo um vídeo desse um dia desse, o cara disse, não pode comer maçã porque maçã tem isso. Não pode comer banana porque banana tem isso. E as pessoas acreditam, pô. Elas são levadas automaticamente, Elas são né? levadas automaticamente. Então, porque estão uma pegada. Então, sabe? basicamente, em resumo, você está pontuando que a mídia ela tem um poder muito forte Tem um poder muito sobre forte, a decisão. Então, por exemplo, se o cristão não voltar para uma prática mais, vamos dizer, primitiva, que é, querendo ou não, voltar para as páginas, voltar para isso aqui. Exatamente. Que é físico. Porque automaticamente, se a gente for falar ou pontuar essa questão do digital, a gente vê isso dentro da igreja, né? E a gente vê que é o meio que está funcionando. Inclusive, a gente não está fazendo esse podcast em vão, porque é uma ferramenta que vai funcionar para evangelizar as pessoas. Mas se isso tudo for nos tirado, você vê que, sim, um grupo de cristãos pode entrar numa crise, até mesmo existencial, por não saber mais operar de uma forma mais prática e primitiva do que a gente poderia dizer assim. Exatamente. Caramba, irmão. Então, pode falar. Tanto é que hoje 70% das pessoas que vão à igreja, elas não levam mais uma Bíblia na mão. E sim levam um aparelho, levam um tablet. Tá ouvindo aí o pessoal da Home, desculpa. É vocês, pode falar. Até os pregadores hoje, alguns pregadores hoje, não vou generalizar todos, eles não levam mais uma Bíblia, cara, na mão. Sim. Sabe? Eles não levam um rolo. Você vê um notebook em cima do computador. Eles vê um notebook lá. Entendeu? Então, a gente não vê mais Bíblias sendo usadas. Pô. Lembrando que falando isso, a gente não tá criticando o uso. Sim. O que a gente tá pontuando é porque, tipo, parece que a galera tá começando a transitar por uma maneira onde não se tem uma meditação mais clara. Qual é o perigo que eu vejo quando você pontua isso também? A gente vê também a questão, por exemplo, a gente está transitando para a inteligência artificial. Então, hoje em dia, tem muitos pastores que não precisam mais gastar tanto tempo folheando, procurando. Meu Deus! Que já elabora. O pastor que tinha dificuldade de preparar o sermão de domingo já não tem mais. Se ele falar pro chat GPT, por exemplo, cara, me faz aí um cronograma semanal de palavra, ele te dá. Mas o perigo mesmo, que eu creio que você menciona, é porque as pessoas estão dependendo disso. Antigamente eu via que os mais antigos decoravam versículos, decoravam textos. Até hoje eu conheço um pastor que ele, quando ele sobe em cima do púlpito, ele consegue recitar versículos de cor. Hoje você não vê um cristão assim. Eu mesmo incluo. Eu não sou um cristão que decora versículos, mas eu dependo da palavra. Se eu puder abrir, procurar onde está, eu consigo ver. Né? Então assim, meu amigo, a gente já está chegando na parte final da nossa entrevista. Eu queria só te fazer mais uma pergunta.
tá bom? Pode. Essa eu creio que vai ser a mais importante de todo momento. A gente falou sobre martírio, falou sobre evangelização. Então, neste momento, se acontecesse dessas portas que estão aqui se abrissem e chegasse homens poderosos e viessem te prender e não tivessem mais notícias de você, você acredita que você deixou um legado para os seus filhos, para a igreja, para as pessoas que te conheceram? Você acredita que esse legado foi deixado? Acontecendo um episódio desse, sabe? Principalmente hoje, os meus filhos, eles me olham como um mártir, né? Eu consigo perceber na visão deles de eles olhar, poxa, meu pai é assim, tanto é que qualquer coisa ele vai, pai, é isso. Eu costumo falar para eles, você é filho de quem? Aí eles falam, Ailton. Pronto. Eu digo, exatamente, você é um Ferreira, cara. Eu falo para eles, você é um Ferreira. E agora, as outras pessoas que me acompanham, né, no meu dia a dia, eu não sei para eles qual o tipo de legados eu irei deixar para eles, porque eu vivo uma vida que, um exemplo, com umas pessoas, outras de outro jeito. Entendi. Entendeu? Então eu não sei qual o tipo de legados, mas se for falar sobre um legado cristão, cara, ele sabe que eu sou bem a fundo, bem chato com isso mesmo. Que bom, meu irmão. Sabe? Eu sou muito chato quando é pra falar da Bíblia, cara. Eu sou muito chato. E é uma coisa que eu falo pra eles, dizendo assim, quando chegar numa situação dessa, não temas. Não chore. Uau. Porque a própria palavra diz, no mundo passarás por aflição. Sim. Então, se você está passando por algum problema, se você está passando por algum mal, o conselho que eu te dou, ore a Deus. Põe o seu joelho no chão. Lá você irá encontrar a melhor resposta. E não aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado por esse momento de podcast, por esse momento de você ter compartilhado um pouco da sua história. Amém, e eu antes que agradeço. de você sair, fala um pouquinho, cara, dos seus contatos e principalmente do seu novo trabalho. Cara, a gente tá aí, né? A gente montou uma empresa, né, de pizzaria. Você já ouviu falar o Pizza Delivery? Sim, sim. Aquela lá que a gente vai, leva toda a estrutura, né, na sua casa, faz o seu evento acontecer. Acredito que você não irá se arrepender. Entre em contato conosco aí nas redes sociais da Homecast, que vai dar tudo certo. Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero que todo mundo que assistiu e acompanhou, meus amigos, se inscreva. E se você ficou com alguma dúvida, comenta. Se você tem algo também diferente das opiniões que foram colocadas aqui, comenta também. A gente quer ouvir sua opinião, a gente quer saber o que você pensou sobre tudo isso. E basicamente é isso, pessoal. Quero agradecer a todos. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Compartilha, segue. Por favor, ative o sininho para que você possa acompanhar todos os próximos episódios. Beleza? Homecast termina aqui e fiquem todos com Deus.